se eu É o não me principal. engano, eu estou tentando puxar aqui na memória, mas se eu não me engano, o mercado de capitais, inclusive, começou no agro, né? Com a Bolsa de Valores, que negociava, se não me engano, era café, milho, era grão, que começaram a trabalhar com isso nos Estados Unidos e na Europa, até que foi virando o que vira hoje, não é isso? Hoje, na verdade, a gente tem, se for olhar o mercado hoje de negociação, ele tem duas vertentes aí. Por quê? É, o mercado nasce como como veículo para conectar essas duas pessoas. Mas logo após ele conectar, ele tem essas funções secundárias, que é, pô, eu que estou investindo numa empresa ou que estou emprestando dinheiro para uma empresa, espero ter um retorno financeiro sobre isso. Então ele também é um veículo de você, né, que possibilita as pessoas a escolher bons projetos e investir nesses projetos, visando, claro, um ganho de capital em cima disso, né? E a outra parte que acredito que seja muito, né, muito a cara do agro e que por, né, muitos produtores vão ter mais acesso, muito mais acesso do que o outro, é a parte de negociação de contratos, né? Como que é negociado o preço da soja? Dentro de um mercado de balcão, né? Eu acredito que seja Chicago a referência, né? É Cebot. É, É Bolsa de Chicago. é a Bolsa de Chicago. Então, mundialmente, o preço da soja ele é conhecido de acordo com a Bolsa de Chicago, que é uma negociação do mercado Não financeiro. só da soja, todos os Isso. commodities, né? Boi O gordo. farelo de soja, por exemplo, que o produtor rural de leite consome muito, é cotado na Bolsa de Chicago. Perfeito. Então, ele é o preço de referência para o mundo, né? Então, o mercado hoje, e você pode utilizar o mercado para vários tipos. Ah, eu quero reduzir o meu custo, né? Reduzir, na verdade, a minha volatilidade com a variação do preço. Poxa, o farelo está num preço bom e eu quero garantir que eu vou pagar esse preço por um ano. Você consegue fazer isso no mercado de Você consegue capitais. fazer essa trava, né? Você consegue fazer essa trava. Na parte de soja, por exemplo, a soja bateu no quanto está hoje? Ah, o- Hoje, assim, mais ou menos 180. Dólares, né? É, Você estava na Chicago? isso, deve ser É, por mais ou aí. menos isso. Então, poxa, se esse é um preço atrativo pro produtor, ele pode falar: ah, eu quero travar esse meu preço. Você já negocia com alguém a sua safra do ano que vem, né? Pode. Da soja, grão que você falou, hoje no mercado está em torno de eu olhei hoje, está R$ 175 pagando para Porto. Soja grão. O que o cara faz? O cara da trade, ele vai lá e trava em Chicago. Então ele faz o hedge para ele travar o valor para me entregar no ano que vem. Então, se o produtor rural que produz grãos, ele vai lá e faz o hedge, ele vende futuro, o cara da trade trava em Chicago. Então Exato. por volta de R$ 175, Isso, mais ou menos. então, né, para simplificar, um produtor de soja, de grãos principalmente, ou da parte pecuária, né, de boi, ele, se o preço em determinado momento tiver satisfatório para ele, ele pode negociar com alguém a produção dele do ano que vem, a do outro ano. Ele pode negociar 3 anos para frente. Claro, isso tem um custo, né? Nada é gratuito. Você vai pagar um custo, mas a pessoa do outro lado já se compromete a comprar de você a sua commodity aí no preço determinado que vocês determinaram hoje. Se ela continuar subindo, você fez um mau negócio. Se ela cair, você fez um ótimo negócio, mas no final do dia você garantiu o preço e você pode planejar melhor a sua empresa. Eu acho que ficou claro, pessoal, o que seriam os mercados, um pouco do mercado de capital, deu para ter uma ideia geral. Mas eu gostaria que vocês, depois, na medida do possível, acho que o Daniel queria fazer alguma colocação, mas eu queria saber um pouco sobre essa questão da estrutura também. Vocês falou a palavra trade, tem a palavra corretora, tem os atores, a pessoa que trabalha nesse segmento, para a gente conseguir entender com quem que a gente... Se eu quisesse conversar com alguém do mercado desse mercado, eu ia falar com cada peça, como é que a funciona? Trading para o agro, o cara que produz grãos, a trade é uma empresa que vai exportar. Então é uma trade de exportação. Então aqui no Brasil, no mundo tem várias. Então, se falou em inglês, é exportação, então. Oi? É trade? Falou Não, trading. Né? Mas é uma empresa que exporta. Então, quem são as trades, as grandes trades aqui no Brasil? A Cargill, Louis Dreyfus, a Glencore, a Gavilon. São empresas multinacionais que tem no mundo todo e
que faz essa exportação para o produtor. Entendeu? Perfeito. Caindo no mercado de capitais aí, como é que é essa estrutura? Quem que é quem? Quem que é quem na fila do pão aí? Hoje no Brasil, se a gente for em todos os locais tem uma bolsa de negociação, né? Aqui no Brasil é a B3, em Chicago tem a CBOT, a gente tem em Nova York tem a NYSE. Aí, né, a gente tem em várias localidades do mundo, tem as bolsas, e em cada uma, né, tem as suas especialidades, ou não, é uma bolsa mais acessória, que dá esses preços de referência. Normalmente são nos Estados Unidos ou China. Né, as commodities metálicas, por exemplo, qual que é o preço do aço no mundo? A referência é na bolsa chinesa, que é de Xangai. Então, nós temos esse agente que ele organiza, né, essas negociações. A pessoa que quer fazer essa trava, esse preço de soja, quem organiza esse mercado é a B3, que faz se cumprir os contratos, que faz se cumprir no Brasil. Então, essa bolsa de valores, a B3, ela tanto cuida dessa parte de mercados futuros, que a gente chama, né, porque você está fazendo uma negociação, algo do futuro, que a gente chama bolsa de futuros, quanto a parte de à vista. À vista seria uma negociação de ações. Eu quero comprar a ação da Petrobras hoje. Você vai no mercado à vista, que também é essa B3. Então, ela é o regulador geral disso tudo, né, sendo bem simples aqui, e a gente tem de um lado o investidor e do outro lado o credor, ou no caso de futuros, as duas contrapartes de um contrato. E outra coisa, uma coisa que o produtor não sabe é que qualquer pessoa pode abrir uma conta na Bolsa de Chicago. Qualquer empresa pode abrir uma conta. E não é difícil. Nós temos uma conta na Bolsa de Chicago, por exemplo, na JPA Agro. Você pode ter. E na B3 a mesma coisa. Para você operar o mercado. Então, por exemplo, a JPA, supondo, a gente tem conta na Bolsa de Chicago. Eu quero comprar soja aqui, e eu já vou lá e travo na B3 ou na Bolsa de Chicago, entendeu? Eu já travo para garantir a minha margem, entendeu? Então, mas qualquer produtor pode fazer isso para se proteger. Ele pode operar. É complexo, assim, mas o cara pode operar vendido, o cara pode operar comprado. Então, assim, tem. Mais meia hora dá para aprofundar pra cacete. Dá para fazer um podcast só do operar vendido e operar comprado. Com certeza. Então, e eu acho que vale a pena colocar até no material, quando vocês forem divulgar o podcast, algum informativo, né? O que para quem quiser aprofundar um pouco mais nesses atores, no que é o mercado, até que acho que vai ficar bem interessante. Só uma coisa aqui, só uma curiosidade, que eu fiquei com isso na cabeça, eu lembrava que eu tinha lido num livro, não lembrava como. A Bolsa de Valores começou na Holanda. Com negociação de tulipas, né? Foi antes até, foi o governo da Holanda estava querendo entrar na negociação das grandes navegações para a Índia e não tinha dinheiro, então chamou a população para fazer o negócio. Então, o primeiro mercado de ações, de venda de ação, foi para as grandes navegações para a Índia, né? Só voltando isso. E com relação a essa compra futura, isso aí eu lembro que tem alguma coisa interessante nisso, Iago, que você pode falar para a gente. Quem garante que você que comprou a soja lá na frente a R$200, quem te garante que vão te pagar os R$200? Eu lembro que tem um esquema de compensação ao longo do tempo, não é isso? Exato. O mercado futuro, ele é um mercado que é um contrato onde tem duas partes, né? Um comprador e um vendedor. Então, uma pessoa tem a responsabilidade do produto, né? Que é quem está vendendo o produto. Teoricamente, por mais que você esteja travando um preço, que a gente chama de travar, na verdade você está fazendo um contrato de venda da soja num determinada data ali no tempo, por um determinado preço que as contrapartes, negociam. Para garantir que não vai ter um calote ou que a contraparte devedora não vai sumir, e tanto a parte compradora também não vai sumir, porque tem que entregar o produto, né? Quem garante que o produtor vai entregar o produto? Que bom que você falou, porque eu já ia perguntar a outra parte, né? Tem o cara que vai pagar, mas tem o cara que vai entregar o produto. Isso. Né? Então, eu tenho até mais medo do cara que vai entregar o produto, porque o que vai pagar ainda vai ser lá na frente. Isso. Então, vai pagar depois que receber. Então, por mais que seja um contrato de longo prazo, como que é mitigado esse risco? Primeiro, ambos os lados têm que ter uma margem nessa bolsa para
poder exercer esse contrato. Aí eu fiz um contrato de $100 mil aqui, eu tenho que ter pelo menos 10, né? Estou chutando valores aqui. Tem que ter pelo menos $10 mil na minha conta para poder firmar esse contrato. Já começa aí, é uma margem de segurança. E diariamente a Bolsa faz um ajuste, né? Tem essa modalidade, que é diariamente a Bolsa faz um ajuste na conta de ambas as pessoas, equilibrando esse contrato. Então, por exemplo, eu te vendi a soja hoje por 180, 175, que está para daqui a um ano. Amanhã ela foi para 176. Então, eu que vendi a 175 perdi R$1, né? Teoricamente amanhã, e você que está na outra ponta ganhou R$1. Então, diariamente é transferido R$1 da minha, né? Nesse caso, R$1 da minha conta para a conta do Daniel aqui. Mas amanhã, depois de amanhã, pode ser que ele volte para 175. Então, esse R$1 é transferido novamente. É um ajuste diário, né? Isso, é um ajuste diário. Então, Mas são vários tipos de contrato. Isso. Entendeu? Você tem, por exemplo, essa questão aí de contrato, o cara só negocia contrato. Entendeu? Então ele vai lá na bolsa, como o Iago falou, ele compra um papel a 180, se o preço abaixar, ele perde dinheiro, suga da conta deles, enfim. E se ele aumentar, deposita na conta dele e está ganhando dinheiro. Então é uma aposta, né? Agora tem outros tipos de contrato, que é mais ligado ao produtor, que é o mercado físico. O cara vai lá, ele fez um contrato com a Cargill, que é uma trading, ou com a Dreyfus, e esse contrato está precificado. Então é o que o produtor entende, é um contrato físico. Só que esse físico, quando a trading faz esse contrato físico, ela faz um contrato, a palavra certa não é isso, mas eu ia falar físico virtual, né? Ela faz um contrato virtual invertido de soja para se proteger. Então, na hora que ela trava, tá complexo ou não? Não. Mas na hora que ela travou, o produtor entregou aqui, o produtor fez um contrato de um hedge com a Cargill. E a Cargill, na hora que ela vai exportar para a China ou para a Europa, ela faz um contrato na Bolsa de Chicago, que é nos moldes parecido com esse aí, só que ela trava o preço. Entendeu? Para garantir a operação no físico. Então são vários tipos de contrato. Ela sempre faz, né? Sempre assim, né? Se for política da empresa, ela sempre faz um contrato invertido ao que ela está exposto no mundo físico. Né? Se eu tenho 100 sacas de soja para vender, e eu vendo ela para o Daniel no mundo físico. Ó, a minha 100 eu vou te vender ano que vem, assim que sair a safra. Você que comprou a minha, você fala, poxa, e se o preço subir, e se o preço cair? Você que está comprado em 100 sacas de soja no mundo físico, você pode ir nesse mundo virtual da bolsa e vender essas sojas. Então, você já vende no preço que garante que você pode comprar essa margem. Isso, o que acontece? Se o preço cair, ele perde no físico, mas ele ganha no virtual. A palavra certa não é essa nem a pau, mas vamos colocar assim, para simplificar. No da bolsa, entendeu? Nos derivativos. Então, o que acontece? Você travou uma soja aqui a R$180, tá? E aí, vamos supor que a soja vai para 160. Concorda que o cara que comprou a 180, ele está perdendo 20? Só que na mesma hora que ele comprou a soja a 180, ele vai travar na bolsa, no virtual. Então, ele travou lá a 175, se ele, para garantir uma margem de 5, se cair no físico, cai no virtual. Então, ele garante a margem. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Então, ele sempre vai ter esse desenho de margem na hora que ele trava. Se subir, ele ganha uma ponta na ponta A e perde na ponta B. Se cair, ele perde na ponta A e ganha na ponta B. Mas então, sempre com a mesma margem isso. definida. Entendeu?